Saio desse seminário, o meu sentimento, vendo luzes, tá? Saio com as energias renovadas, diante de propostas visíveis e, ao mesmo tempo, aplicáveis. Muitas vezes, diante de alguns contextos de formações ou palestras, existem propostas até lindas, mas um tanto difícil de ser colocada em prática. Me parece que o seminário tem pautado em situações que é possível ser reproduzida, e isso é um ganho simples e direto. O padre Josué falava, com maestria, totalmente coordenado, da igreja discípula, profética, em defesa da vida. Os textos bíblicos, depois também do magistério, e ficaria com a última frase do padre Josué, que nós devemos crer naquilo que anunciamos. E gostaria de desenvolver um parágrafo nisso. Já estou há algum tempo próximo, num namoro, em defesa da vida e valorização. Tenho, acho que, 2 teses relacionadas a isso e um pouco malhado, até na universidade, a esse tema. Veja, ontem eu conversava na paróquia São Brás, Arquidiocese de Curitiba. E numa conversa informal com alguns das pastorais, tínhamos o seguinte caso pela frente. Uma reportagem da semana passada, de um idoso praticamente, que acabou fazendo uma violência contra uma criança. Tá, uma conversa dentro das pastorais e informal. Qual foi o resultado de alguns? Alguns que ali estavam agiram da seguinte forma: eu seria capaz de pegar essa pessoa, amarrar na traseira da minha caminhoneta e arrastar. Então veja, quando nós falamos de defesa da vida, promoção e valorização, e crer naquilo que anunciamos, nós não podemos compactuar com esse tipo de ideia. A partir do momento em que nós assimilamos e somos permissivos nesse tipo de discurso, nada justifica a violência feita à criança, jamais, em hipótese alguma. Mas se eu permito a esta pessoa, entre aspas, ou tratá-lo desta forma, eu também vou acabar permitindo que alguém que está no final da sua vida, que também parta desta forma, e assim sucessivamente. Abre-se espaços, brechas, para que a defesa da vida e a valorização caia por terra. Ao mesmo tempo, é possível, lá na nossa paróquia, por exemplo, no nosso bairro, o bairro de São Brás, que é minúsculo, nós devemos ter uns 3 ou 4 jornais, mais os jornais da paróquia. Talvez, se eu fosse escrever no maior jornal de Curitiba, provavelmente eles nem me aceitariam, talvez não tenha interesse. E a maior parte nossas. Mas lá no jornal da paróquia, nós podemos, lá no jornal do nosso bairro, nós podemos escrever artigo, nós podemos, de valorização e promoção da vida. No nosso bairro, na faculdade, onde estudamos os trabalhos que fazemos, tá? Nos blogs que temos, é possível nós pontuar, produzir e trazer materiais, postura de cristão que valoriza e promove a vida. Saio hoje com esperança desse seminário e com luzes na defesa, na promoção e valorização da vida. O Papa João Paulo I chamou a Deus de mãe, e com certeza foi o grande legado do seu pontificado. Mas com certeza também não tem nenhuma novidade nisto, já que toda a ação de Deus é maternal. E ser como cristão, ser como pessoa, na defesa da vida, com as atitudes de mãe, que cuida, que gera, que protege, e que, de certa forma, também é agressiva por conta da defesa de sua cria, é aquilo que se espera de nós cristãos. Então, a igreja ela não pode não ser mãe, ela precisa ser mãe para ser coerente com aquele que é seu fundador, seu fundamento,
e que, por ter tal sentimento materno, morreu da cruz na defesa de todos e cada um de nós. A mulher, para atingir a plenitude da sua existência, ela precisa ser mulher, ser feminina e ser mãe. Então é impossível a mulher ser plena sem ser mãe. Talvez alguém diga, e as religiosas? Também para elas. A religiosa, ela necessariamente precisa ser mãe. O que já vem acontecendo e o que a gente busca junto aos párocos, sempre, aos finais de missa, fazendo aquele pedido para a gente sempre adicionar, conseguir mais líderes. Que os líderes da Pastoral da Criança é o tudo para nós, é a nossa força, é a base. Então, o pároco sempre é aquela pessoa de fé e ideal, e que dá confiança às pessoas para aceitarem o chamado, para a gente capacitar novos líderes. Então, esse é o que a gente é a chave. Sempre quando nós vamos iniciarmos um trabalho, a chave é o pároco. A cada fala de um padre no final de uma missa, quase sempre a gente consegue um ou mais candidatos a líderes. Então, sempre não adianta só nós irmos lá e pedir, é diferente. Quando o padre faz isso, é um grande motivador. Inevitavelmente, assim, o meu ponto sempre vai ser puxando um pouco mais para a ação política, né? Ação pública, ação que nós, indivíduos, cidadãos, podemos fazer no campo público. Eu gosto muito de uma iniciativa da Renovação Carismática. Eu não sou carismático, mas acho que até hoje foi a melhor iniciativa vinculando política que a Igreja no Brasil já realizou, que é o Ministério de Fé e Política Renovação Carismática. Tem feito. Foi esse ministério que gerou deputados atuantes, né, como é o caso do Diego Garcia, como é o caso do Evandro Gussi, como é o caso do deputado Flavinho, em São Paulo, que era cantor, virou deputado, que tem gerado esse tipo de representante político que tem lutado por nós nas assembleias legislativas, nas câmaras, né, no Congresso Nacional. Então, de que forma que eu acho que a igreja, enquanto instituição, poderia ajudar? Você sabe, jornalista gosta de criticar, né? Eu não me aguento, eu preciso. Eu acho que, primeiro, é preciso lutar contra uma tendência que eu vejo em paróquias, em comunidades eclesiais, de tratar bem demais o seu vereador de estimação, né? Tratar bem demais. É tudo opinião pessoal minha, claro, não pode discordar, mas a minha experiência me faz concluir isso. Contanto que o vereador conceda alguns prêmios para o bingo da paróquia, e contanto que o vereador dê um dinheirinho para conseguir um ônibus que leve o pessoal para passear em algum lugar, né, a paróquia toda vota no sujeito. E está tudo bem se ele fizer só isso durante os 4 anos de mandato dele, né? Assim, eu acho que se a igreja, enquanto instituição, né, diocese, pastorais, pode fazer algo para mudar isso, é acabar com essa cultura. Acabar com essa cultura, né? Vereador eleito tem que ser cobrado. Tem que ser cobrado, não tem que ser tratado com adulação. Não tem que ter reserva de lugar preferencial para ele em banco de igreja, né? E o que eu percebo, em contato que eu tive com o pessoal da RCC que faz isso, eles têm uma comissão que acompanha o candidato. Primeiro acompanha o candidato, depois que o candidato é eleito, eles acompanham o político no seu mandato, né? Cobra relatório. E aí, como é que foi esse mês? Né? O que você fez por esse e aquele tema? O que você fez pela defesa da vida? O que você fez pela defesa da família? Né? É uma cobrança que faz sentido, né? Coerente com os nossos valores, coerente com os princípios da igreja, né? E que precisa ser feita em todas as instâncias, né, eletivas, né? Por que não fazer isso com os nossos vereadores? Sabe? Por que não as paróquias não poderiam ter, não sei, algum grupo, algum tipo de comissão que tratasse justamente disso? Talvez o pároco mesmo pudesse tomar a frente, né? E
E cobrar, sim, e de tempos em tempos cobrar o vereador eleito com os votos dos paroquianos, tá, o que você fez pela defesa disso, daquilo, pela defesa da família, pela defesa da vida, né, pela educação moral das crianças, pela liberdade religiosa. Quais são os seus projetos? O que você apresentou quanto a esses temas? Né? O que você fez sobre isso? Porque esses são os temas que ninguém mais vai cobrar. Né? A mídia não vai cobrar o deputado, o vereador de fazer isso. Não vai cobrar. Né? Sindicatos não vão cobrar o vereador sobre esses temas. Né? Os empresários não vão cobrar sobre quem que vai cobrar. Quem que vai cobrar? Né? Aqueles que são apaixonados por esses temas e que têm uma convergência natural, que é a igreja. Né? Então, acho que esse seria um ótimo ponto. Um ótimo ponto, sabe? Elaborar não precisa ser nada muito sofisticado, sabe? Mas elaborar um sistema que, primeiro, permita que representantes mais eficazes sejam eleitos, com o voto dos paroquianos. Né? E sério mesmo, se inspirar no modelo que a RCC tem levado adiante no Brasil todo. Né? Começou assim, me parece que o modelo mais maduro é esse do Paraná. Né? O mais articulado. Mas eu já soube que tem sido importado para vários estados. Né? Então, eu acho que é algo que poderia ser replicado a nível paroquial também. Com as redes sociais, assim, eu acho que é o mínimo. É o mínimo a se fazer. Né? Seguir, cobrar, né? Postar comentário lá. Né? Quando ele fizer algo errado, postar comentário criticando. Né? Mandar e-mail. Né? É o mínimo que se pode fazer. Né? Primeiro, é claro, lembrarem quem votou. Né? Aí, depois que você lembra quem você votou, aí você começa a cobrar essa pessoa durante os 4 anos dela. Jonatas, coloca o maior desafio para a gente, o mundo da política. É realmente o maior desafio. Nós nos encolhemos diante desta realidade. Temos medo, insegurança, sei lá o quê. Né? Ou, na pior das hipóteses, somos corruptos também. Né? Isso que ele coloca de negociar um voto com favores, isso é corrupção. Né? Isso existe, infelizmente, entre nós. Eu, não querendo generalizar, mas isso também existe. Então, eu penso que o areópago da política, esse lugar específico que é tão necessário para a nossa vida, num diálogo respeitoso, mas sincero, franco, é o lugar onde nós precisamos crescer muito enquanto comunidades, enquanto igreja, porque é um espaço precioso para a defesa e proteção da vida, principalmente a partir das leis que são necessárias para a vida em sociedade, que regem a sociedade. Então, quando a cruz é luz, é meta, é fonte da nossa vida cristã, não significa um amuleto, algo que a gente coloca lá simplesmente. É uma realidade concreta, viva e vivificante, que faz viver. Então, a cruz de Cristo, ela é a resposta para tudo na igreja. Para tudo, e de maneira muito consistente, muito concreta. Então, se nós pensarmos a nossa vida de fé, a tua vida enquanto família, sem cruz, não tem sentido. Mas não cruz no sentido masoquista, pesado. Não, no sentido do amor que se dá, do amor que se oferece, que faz viver, do amor que cuida, que morre no cotidiano para que uma vida aconteça. E aqui a experiência dos pais é maravilhosa para a gente entender isso. A pedagogia de Jesus não é a pedagogia da multidão, da massa, do anônimo. Ela é concreta. Eu, tu. O relacionamento de Jesus no Evangelho é pessoa a pessoa. Cada um com sua história. E Francisco tenta trazer isso para a igreja. A gente precisa tocar esta realidade. Nós temos uma pastoral anônima, com raras exceções. Cada pessoa na sua particularidade concreta, na sua existência, ela é preciosa, ela é sagrada, tem que ser respeitada, amada. Não se diz com isto que o que ela vive está correto, pode continuar assim, beleza pura. Não. Aqui seria o relativismo. Não é? Se acolhe e se ama, como Jesus viveu. Só que existe uma tensão e um chamado à plenitude. E é aqui que nós nos distanciamos do relativismo.
Não tem relativismo na prática de Jesus e nem naquilo que é proposto à igreja. Esta pessoa ela vai fazer um caminho para se encaixar numa forma, que é o que a gente muitas vezes entendeu na igreja. Existe, por exemplo, uma forma de matrimônio. Então a gente precisa ir forçando todo mundo. Encaixou? Beleza, ótimo, isso aqui é matrimônio. Não encaixou, bota lá, isso aqui é outra coisa. Papa Francisco disse que esta forma não existe, nem para o matrimônio, nem para a pessoa. Cada pessoa é única e exclusiva, o seu caminho é único e exclusivo. E é nessa busca paciente, sincera, verdadeira, com a ajuda da igreja, que esta pessoa vai se salvar. Sem se encaixar em forma nenhuma, porque é a existência dela concreta que vai encontrando à luz de Deus, através da igreja, a sua plenitude. E para mim o modelo de Pedro é muito bonito, porque ajuda a gente a entender isto. Pedro é o primaz da igreja, né? Mas ele não conseguiu dar a Jesus a sua plenitude durante a vida terrena de Jesus, só entrega depois. E Jesus entendeu isto, tanto que no grego Jesus desce e usa filia em vez de usar ágape no diálogo com Pedro. Ele fala ágape, ágape. No terceiro momento ele desce e diz filia. Um amor menor comparado ao ágape. Jesus aceita. Mas ele entende que o caminho continua. E Pedro vai chegar lá. Então, às vezes, quando nós falamos essa questão homossexual, alguns dizem assim, eu até aceito, mas não pode praticar. Mas quem que decide isto? É a pessoa. Aí eu brinco nos encontros de pastoral familiar. Então a gente vai aplicar o critério igual para todo mundo. A pessoa que vive uma segunda união. Então eu até aceito, mas eles não vão fazer mais sexo. Vão viver como dois irmãos. Pastoral carcerário. Eu até aceito se não fizer mais nenhuma malandragem, nenhuma bandidagem. A gente não aplica isto, né? A gente é obrigado a ter paciência como Deus é paciente conosco. O que não significa que está bom, pode continuar como está. Não, porque o chamado é a salvação, a plenitude da vida de cada um de nós, de todo ser humano. E onde é a plenitude? Não existe um lugar único para todo mundo chegar. A plenitude é específica para cada pessoa. Se a gente olha o Evangelho, cada um atingiu a plenitude. A sua plenitude à luz de Deus. Então não existe forma, não existe um ponto de chegada comum, que todo mundo vai chegar junto no mesmo lugar. E se não chegar, não chegou. Chegou. Mas chegou no seu lugar. Nós vivemos no mundo, a igreja vive no mundo, ela é parte da sociedade. E a propósito, ela deve ser respeitada enquanto parte da sociedade. E a gente precisa também conquistar esse espaço. Nós tivemos o Acordo Brasil-Santa Sé há alguns anos e ainda não é conhecido, não é aplicado, etc. Mas precisamos. E como parte, ela tem que se posicionar, dizer o que pensa, participar, entrar nesta teia que governa a sociedade. De um jeito muito próprio, ela não pode entrar com tudo. Então, quando nós pensamos a questão política, pensamos, por exemplo, os padres, os diáconos se envolverem na política, a igreja tem uma certa reserva, e com razão, porque nós estamos falando de pastor e de rebanho. Então, por conta disso, basicamente, a igreja diz aqui não. Só que em alguns casos, alguns ousam e entram no mundo da política. Pouquíssimos casos deu certo, né? Porque a gente sabe que é um mundo secular, que tem um ritmo próprio, e tem coisas que não são próprias dos cristãos e muito menos dos ministros ordenados. E aí a gente pode imaginar tanta coisa que acontece ali e para conseguir alguma coisa tem que se submeter a outras e acaba maculando um pouco a própria instituição. Mas em se tratando dos leigos, aqui nós vamos entrar no ano do laicato, na festa de Cristo Rei próxima, é missão, eu diria, prioritária. E aqui é pastoral laical mesmo, entrar neste mundo com tudo, participar, se envolver, conhecer. É maravilhoso ver um jovem apaixonado pela vida neste ambiente específico.
do jornalismo e da política. A mídia é um outro lugar de tabu, né? A gente entrou muito timidamente, e aí eu quero ressaltar a Canção Nova, que tem um canal de televisão, a igreja nunca pôde ter, é muito difícil, de repente a Canção Nova tem um canal de televisão, hoje tem outros, né? Mas uma ousadia que precisa ter. Então aqui é missão dos leigos, é missão dos leigos, eu diria, não é missão do clero, é missão dos leigos assumir isto. O apoio pode ter? Pode, não sei se deve, mas pode ter, né? E aqui os bispos em cada diocese têm que ajudar um pouco nesse sentido, até que ponto? Sabendo sempre que se corre o risco. Isso a gente já sabe a priori, se corre o risco de a igreja se expor, apresenta alguém, coloca lá dentro e essa pessoa trai a própria instituição. Isso já aconteceu e acontece e vai acontecer. Mas mesmo correndo risco, eu penso, é um pensamento particular, mesmo correndo o risco, eu creio que deve-se correr o risco, né, de indicar leigos e leigas para que, em nome da igreja, possam ajudar-nos a proteger a vida. Existe essa ideia está sendo trabalhada na Comissão Família e Vida, mas existe uma lei municipal já dedicada ao tema, em Curitiba. Existe uma lei. Moramos na cidade, moramos em Curitiba. Vocês já ouviram falar de alguém visitando escola aqui em Curitiba, falando sobre nascituro? Vem ações em parques sobre isso, praças públicas, teatros. Não acontece. Não acontece, tá? Existe uma lei de 2008 em Curitiba que trata do tema, mas que é o tipo que, na minha opinião, até agora é o tipo de dia como o dia do dentista, o dia do bombeiro, o dia do bichinho de estimação, qualquer coisa. Não evoluiu para ações. Não se tem, por causa desse dia, uma grande marcha pela vida na Rua 15, por exemplo, né? Aqui em Curitiba, graças a Deus, a gente conseguiu estabelecer a tradição do Corpus Christi, que são um grande tapete. Eu não sei há quantos anos isso é feito, mas movimenta a cidade toda, né, pelo Corpus Christi, né? Em Brasília, a Marcha Nacional da Vida é gigante, né? Em Fortaleza também, né? A maior marcha pela vida do mundo acontece em Washington, nos Estados Unidos. A segunda maior acontece em Lima, no Peru. E ela é movimentada pela Arquidiocese de Lima, né, o cardeal Cipriani, que conseguiu fazer aquilo. Em Curitiba, nós engatinhamos nisso ainda, né? Então, eu acho que preciso... nós precisamos passar a agir mais. A gente precisa estruturar ações, a gente precisa... E aqui muito oportuna a fala do padre sobre o laicato. Eu acho que convém passar a pensar os profissionais, nós leigos profissionais, precisamos usar as nossas habilidades profissionais para a defesa da vida, para a defesa da família, né? Veja, é claro que existem muitos outros assuntos relevantes na sociedade. Educação, saúde, transporte. Mas veja a diferença que eu faço. Todo mundo, todas as instituições trabalham para que esses setores melhorem. Trabalham para que esses assuntos evoluam socialmente, né? A imprensa, os sindicatos, as escolas, outros movimentos sociais, está todo mundo trabalhando para que saúde e educação vão para frente, né? Mas qual é o grupo social que trabalha para que a instituição familiar seja fortalecida e seja promovida? Para que o nascituro seja reconhecido, os seus direitos sejam reconhecidos e que haja política pública que o proteja? Nenhuma instituição organizada está fazendo isso de forma enfática, né? Então, em Curitiba, como eu disse, eu acho tudo muito tímido. Eu acho a ação muito tímida aqui. E não por acaso, como eu disse, citei alguns nomes de deputados pró-vida que têm se destacado, nenhum deles é de Curitiba. Nenhum deles é de Curitiba, né? A minha percepção é que os nossos políticos de destaque, aqueles que nós vemos como os políticos católicos, o padrão é o vereador de bairro que consegue ônibus para a paróquia. É o vereador que consegue ônibus e faz bingo. E como é sempre visto na missa,
Às vezes tem programa de rádio também, né? E como é sempre visto, na missa recebe o voto de todo mundo, né? Mas sobre essas questões, nós não temos, né? A capital paranaense não tem nenhuma liderança política, nenhuma liderança do poder público que se destaque na área da defesa da vida e da família. Não tem. Eu faço aquilo que acho que está dentro das minhas possibilidades, né? Que é informação. Eu divulgar informação pelo site que eu controlo, né? Conseguindo abrir espaço dentro da própria Gazeta do Povo, abre muito espaço para essa questão. Esse ano a Gazeta do Povo, inclusive, publicou um caderno específico com as convicções do jornal, e entre as convicções está lá a defesa da vida desde a concepção. É o único grande jornal do Brasil que tem isso entre as suas convicções. Então, o que eu vejo como aquilo que eu posso fazer é sempre divulgar isso. Mas eu sou um site, é um jornal, né, fazendo isso. Por que eu acho que o envolvimento da igreja nisso é importante? Pela capilaridade que a Igreja Católica tem, claro. Né? Qualquer tema que a Igreja Católica no Brasil decida discutir, chega ao país todo. Chega ao país todo. Se bem motivado, né, é possível que chegue a todas as paróquias do Brasil, né, quando assim se define. Mas com isso eu faço sempre a ressalva de que a gente não pode realmente ficar esperando que a iniciativa parta do nosso pároco ou do nosso bispo, né? Por diferentes razões. O Ministério de Fé e Política da RCC não começou com nenhum padre, nenhum bispo. Começou com leigos. Começou com leigos insatisfeitos com o tipo de formação política que era oferecida para católicos até então, e criaram um sistema diferente, e depois receberam apoio do clero. Foi assim que começou. E, além disso, eu compreendo que, especialmente os nossos bispos, têm uma posição mais delicada, né, em relação à política, que é a de ser conciliadora, de conseguir pontes de diálogo com diferentes linhas políticas, com diferentes agentes políticos, né? Muito difícil, há raros casos em que um bispo, por exemplo, poderia dizer o que eu digo aqui, né? Sem graves consequências. Sem graves consequências aos seus fiéis, né? aos seus padres. Porque nós, leigos, somos imunes a esse tipo de coisa, né? A gente realmente pode escolher lado. A gente pode escolher lado. A gente pode encarar as consequências dos nossos atos, quase sempre dizem respeito só a nós mesmos, ou à nossa família, às vezes, né? Mas nós temos essa liberdade maior de ação. Nós podemos pegar e criticar duramente, expor duramente, né, um político que fez algo contra a vida com a família, né, com vigor, né, sem se preocupar em como a instituição sobre a qual eu sou responsável vai ser afetada com isso, né? Os bispos não. Os bispos precisam pensar nisso também, né? Por exemplo, Dom Orani, no Rio de Janeiro, se reuniu recentemente com os ministros do STF, com a ministra Carmen Lúcia, sobre as duas ações relacionadas ao aborto que correm no STF, né? Conversou com ela e ela garantiu que não ia ser votado em breve, né? Então, essa questão de diálogo é algo com esse nível de instituição, sabe, STF, aí que os nossos bispos podem conseguir algum acesso. Mas é preciso que alguém mantenha as pontes. Pensem na nossa sociedade como um ecossistema, porque tem diferentes agentes que cumprem diferentes funções, né? E para a gente atingir determinados objetivos é preciso que cada um cumpra o seu, né? Somos nós, leigos, que podemos acusar, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores, o PT, de ser o maior militante do aborto na vida pública do país, né? Porque você pega os projetos de lei relacionados ao aborto, a maior parte deles veio do PT, né? Então eu posso falar isso tranquilamente, vocês podem falar isso tranquilamente, né? Mas há uma dificuldade, há riscos quando um membro do clero começa a falar isso, né? Para nós, não. A gente assume esse risco, né, com mais facilidade, há mais margem para isso. E eu acho que precisa de gente de mais coragem para, de repente, chegar no seu pároco, chegar no seu bispo e propor: olha, acho que a gente precisa acompanhar melhor nossos candidatos, né? Eu não vejo problema nenhum. Não vejo problema nenhum. Eu sei que algumas pessoas veem problema nisso, alguns padres veem problema nisso,
numa comunidade católica, uma paróquia, realmente indicar o seu candidato. A comunidade pode fazer isso. O padre não convém que faça, mas a comunidade pode. Os leigos da comunidade podem se unir. Olha, vamos votar nesse cara aqui, por causa disso, disso e disso. Então, esse tipo de ação ajuda. Agora, existem muitas outras ações no país, assim, leis desse tipo acontecem. Como eu disse, são assuntos que não interessam à grande mídia. Geralmente não interessam. Eu tento buscar espaço disso dessa forma. Mas precisa de mais gente interessada nesses assuntos para que possa pesquisar e divulgar. Se existissem mais blogs, mais sites, mais grupos pastorais fazendo isso, e por que não? Mais leigos cobrando seus bispos para que criem comissões, para que aí façam o trabalho deles, sabe? Criar comissões, fazer campanha. A última campanha em defesa da vida que a gente teve faz 10 anos, 2008. Veja que quando entramos na discussão da política, não aparece muito específico para os bispos e para os padres, e também os diáconos, por extensão, apesar de que o direito abre esta possibilidade aos diáconos se candidatarem. Muitos bispos não aplicam o cânon em sua diocese, porque fica reservada ao clero uma missão específica, que é conduzir as pessoas ao encontro pessoal com Cristo, fazer a experiência do amor pessoal, um encontro pessoal, não é fazer a massa experimentar o amor de Cristo, é cada pessoa. E a nossa vida e missão, ela depende desta experiência, para não cair numa ideologia, como você disse. Não é uma ideologia, nós não pensar, por exemplo, a defesa da vida. Isso não divide o rebanho. E se alguém dentro da igreja não concorda com isso, não é da igreja, não é cristão, não é católico. Ele realmente está no lugar errado, ele precisa tomar consciência, sair e, como diz o evangelista Mateus, ir para o final da fila e começar todo o processo de novo de conversão. Então, fazer a experiência, por isso apresentei Cristo crucificado. Não é de qualquer Jesus, é de Cristo crucificado, ali é o núcleo da fé. Fazer esta experiência, e isto é arrebatador. Paulo é o grande ícone desta experiência para a igreja, para a vida cristã. De alguém que foi seduzido por Cristo, tomado por Cristo. Tornou-se um alter Christus, um outro Cristo. E a partir daí empreender uma vida e uma missão de maneira única, específica, como um luzeiro colocado no meio do mundo. Então, esta experiência de Cristo é determinante. Sem esta experiência, as nossas ações pastorais realmente se perdem ao longo do caminho. É alguém que experimentou o amor, que foi seduzido por Cristo, como Jeremias, em sua vocação, e se joga nesta aventura de amá-lo loucamente por toda a vida, com as repercussões, com os compromissos que derivam desta paixão. E o amor pela vida e pela família, poderíamos dizer, a grande consequência. Agradecer a oportunidade, entrei assim pela porta lateral neste seminário, mas de fato é uma bênção, mais para mim, com certeza, do que para vocês, ver, ouvir, receber os testemunhos. Já falei, nosso irmão jovem, apaixonado pela vida, neste mundo desafiador que é o mundo da comunicação e da política. Pastoral da Criança Sem Comentários, é uma obra maravilhosa, esplêndida, que cala a sociedade. Diante da pastoral familiar, não tem muito o que dizer, só olhar. Deixo apenas um ponto para que a gente leve no coração. Nós somos cristãos e defendemos a vida a partir deste lugar. Então, que possamos crescer sempre mais no amor a Cristo crucificado, viver da cruz, viver para a cruz, abraçar a cruz, que é amor louco, apaixonado, entregue, doado, amor que revoluciona, amor que cala o mundo que vive noutras direções, como o exemplo da pastoral da criança, amor que transforma vidas
pacientemente, pouco a pouco, que leva vidas concretas à sua plenitude, à plenitude da sua existência. Muito obrigado. Agradeço também o convite, mais uma vez, e eu gosto de deixar para quem me ouve no final, sempre a pergunta sobre o que cada um de nós está fazendo pela defesa da vida. Saindo daqui pensando o que eu posso fazer a mais. Né? Lembrar que, diferente de muitos outros assuntos que discutimos dentro da igreja, esse campo é nosso. É principalmente nosso. A gente não deve ficar esperando o nosso pároco, o nosso bispo fazer isso. Não subestime as pequenas ações que podem tomar no dia a dia, não subestime o post em comentário que você pode fazer, a mensagem para deputado. Tudo isso faz diferença. E se você tem uma posição profissional que lhe permite até ir um pouco mais do que aí, não desperdice, porque nenhuma outra instituição vai fazer. Obrigado. O que nos chama muito a vida em pastoral é que nós vemos assim, a fé sem obra ela é morta. É isso, padre. E nós vamos em busca das pessoas em ação mesmo. E a modernidade tem feito as pessoas ficarem muito carentes, né? Afetivamente, carentes uns dos outros, porque cada vez mais nós nos isolamos nas pequenas tecnologias, nos comunicamos só através de tecnologias, né? Celular e essas redes sociais. E onde está a questão afetiva no socorro ao outro? Hoje em dia nós precisamos muito mais de ouvir do que falar. As pessoas são muito carentes de que o outro a ouça os seus problemas. Então, é de chegar, tudo bem com você, como vai a sua família, como está passando. Isso é algo que a gente percebe que já alimenta muito a família com quem a gente visita. Então, acho que deixar isso, de passar que a gente ouça mais as pessoas ao nosso redor e que não deixemos tantos para os governantes, mas o que a gente pode fazer ao nosso redor, arregacemos as mangas e vamos